No capítulo de hoje eu vou falar sobre o mito do petrodólar, que não somente é muito interessante você entender um pouco da história de como que surgiu, mas também ele ajuda muito a nós entendermos o sistema do eurodólar, o que é de fato esse buraco negro que nós temos aí dominando a economia mundial. Meu nome é Renan Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e mais de 7 anos investigando toda a liquidez do mundo e para onde isso vai no futuro. Você pode me encontrar tanto no Spotify, quanto no YouTube, como também no Instagram, procurando pelo nome Renan Adorno, e aí você me acha em todos esses canais. Vamos lá, a gente ouve falar de termos que surgem na mídia, que foram muito fortes, principalmente aí nos anos 70 e 80, que é o famoso petrodólar. Então, quando a gente estuda a história monetária, a gente tem ali, bem resumidamente, de que o ouro era o que dava aí o valor ao dólar, que era um claim check, digamos assim, né, que era um vale ouro, é um certificado em ouro e prata, mas depois ali de 1971 tudo isso se perdeu, e o presidente Nixon dos Estados Unidos fechou a janela do ouro, e nós saímos do padrão ouro, ou seja, não havia mais a convertibilidade entre o ouro e o dólar, ou seja, nós tínhamos ali basicamente um papel que não valia mais nada, mas na verdade o que, segundo a teoria, teria dado aí o valor para o dólar foi justamente o imperialismo econômico dos Estados Unidos, impondo a sua força bélica e fazendo negociações com a Arábia Saudita, que na época, né, era o maior produtor de petróleo do mundo, e fazendo vários tipos de negociatas, fazendo com que essa negociação de petróleo fosse feita em dólares. E aí começou a surgir o termo petrodólar, meio que para você dizer que o petróleo era agora a reserva de valor para essa moeda, né? Nós saímos do padrão ouro e começamos aí para o padrão petróleo. Só que tem um gap muito grande aí, tem um mito muito grande que tá nisso que eu quero justamente poder discutir hoje. Então isso surgiu principalmente entre 1971 e 1973, e muitas pessoas diziam que nós tínhamos um novo acordo do Bretton Woods, alguns chamados de Bretton Woods 2, né? Então assim, nós temos agora uma outra moeda mundial e o petróleo é que manda. Mas o que as pessoas esquecem, não que esquecem, mas que realmente aconteceu por trás dos bastidores e ficou completamente escondido de todo mundo, foi o que eu venho explicando sempre, o nosso amigo eurodólar, um sistema que não avisou a absolutamente ninguém que iria começar, mas foi simplesmente surgindo às escondidas, numa economia obscura, numa economia totalmente privada, sem nenhum tipo de transparência, e que foi simplesmente ocorrendo, mas ao mesmo tempo foi resolvendo o problema de liquidez do mundo 20 anos antes disso. Então, muito antes de alguém desconfiar da existência do sistema eurodólar ou até usar essa nomenclatura pela primeira vez, ele já existia. E aí as pessoas começaram a perceber que nos anos 70, ali, a partir de 73, que tinha algum tipo de sistema que estava por fora, que já não estava mais na jurisdição do Fed e que vinha ali participando, criando um processo de globalização, não necessariamente vendo com maus olhos, mas como você tem uma coisa que ninguém entende direito o que está acontecendo, e obviamente que a gente não tinha ainda internet ou meios de comunicação muito difundidos, a não ser a televisão, naquela época, e ainda assim de forma limitada, você tinha uma quantidade de informações limitadas. Você tinha, inclusive, um completo desconhecimento, porque era tudo muito novo, era novo para as pessoas, principalmente, né, o mundo civil, digamos assim, as pessoas físicas, né, como eu e você, mas era também desconhecido por instituições e era desconhecido para o próprio Fed, para os próprios bancos centrais. Os únicos que sabiam o que estava acontecendo eram os bancos privados, entendendo ali que ele tinha várias formas de poder operar sem ninguém encher o saco dele, vendo que eles estavam num playground assim que não tinha nenhum tipo de supervisão, não tinha nenhum tipo de regra, nenhum tipo de jurisdição. Então o sistema eurodólar foi começando a se desenvolver de forma orgânica, sozinho.
de forma descentralizada, 100% privada, no nosso acordo de cavalheiros, trocando ali balanços que nada mais são do que promessas de um pagamento equivalente a dólar, né? Só que esse dólar você acaba nunca usando. Então eu te dou a promessa de pagar aquele dólar, um fluxo de caixa futuro de dólar, mas como você também tem promessas para mim, eu também tenho promessas para você, a promessa é a nova moeda. Consegue entender cada vez mais? Eu vou dando cada vez mais pistas para você começar a tentar fazer algum tipo de imagem na sua cabeça sobre o que é o dólar hoje, o que é o eurodólar principalmente, fora das jurisdições dos países. Então o surgimento do eurodólar ele foi completamente oculto, ele foi uma narrativa que nunca apareceu, certo? A mídia, a população, a mídia precisava ter algum tipo de explicação para aquilo. Então, o que acontece? Você só consegue enxergar que você tem ali um sistema que ele é completamente fora das jurisdições, que ele tá envolvendo ali petróleo, está envolvendo importação e exportação, está envolvendo um volume muito grande de dinheiro e está envolvendo também o mercado de bonds, o mercado de títulos de dívida pública. Mas você não sabe exatamente o que é, mas é o nosso famoso Ripple, né? O mercado Ripple Market, o eurodólar, indo ali há mais de 2 décadas de vento em popa, gerando liquidez mundial. E a grande confusão é a seguinte: você cria uma história, né, que é até contada nas faculdades de economia, que vira um consenso público de que existem dólares, existe petróleo, existe títulos. Então deve ter sido mais ou menos aí em 1973 que esse sistema petrodólar surgiu e o nome pegou, porque você conseguia ver um grande desenvolvimento justamente nesse mercado. Mas é aí que é interessante você entender que ali nós só estamos vendo uma parte usando aquela analogia do elefante, né? A gente só está vendo uma parte do elefante, a gente só está vendo ali uma orelha, digamos assim, que é essa parte do petróleo. Então o petrodólar, ele não foi uma criação de dólares ou um tipo de dólar específico para o mercado de petróleo, alguma coisa específica. Não, ele era simplesmente o modelo descentralizado do eurodólar, gerando liquidez para aquele mercado que mais precisava, que era o mercado de petróleo. Então, no primeiro momento, quem mais fez dinheiro com isso foram os importadores de petróleo, né, que precisavam, Estados Unidos, então, fez muito, conseguindo ali fornecer, dar acesso a eurodólares, participar, na verdade, não é os Estados Unidos que definem o eurodólar, mas os bancos, né? Então, os países que exportavam começaram a exportar de uma forma, porque o petróleo era muito barato antes do famoso choque do petróleo que aconteceu ali em meados dos anos 70. Então o petróleo era muito barato. Então os importadores conseguiram fazer rios de dinheiro e poder disponibilizar petróleo para quem não tinha. Então o eurodólar ele permitiu fazer isso. Mas num outro momento, principalmente depois do choque do petróleo, que o preço do petróleo foi nas alturas, quem começou a se beneficiar cada vez mais foram os países exportadores de petróleo. E aí talvez você perceba, mesmo que isso pareça ser uma história distante de você, mas eu tenho certeza que se você, por exemplo, viajou recentemente para Dubai, você viu que Dubai nos anos 70 não era absolutamente nada, não era nenhum esboço de avenida. E hoje virou praticamente um hub do mundo. Como que houve uma transformação tão grande, um acúmulo tão grande de riquezas nos Emirados Árabes, né? Em Dubai, em Abu Dhabi, você vê o Bahrein, você vê o Catar, você vê a própria Arábia Saudita, que depois viu que estava ficando para trás, se deixasse o seu mercado muito fechado e acabou abrindo, né, com a narrativa de dizer que agora as mulheres podem dirigir carro, mas na verdade tudo isso é o quê? Gente, eu quero ter acesso ao sistema eurodólar, eu quero poder ter acesso à liquidez, eu não posso ficar de fora da festa, porque quem ficar de fora da festa acaba ficando para trás economicamente. E por isso que você vê tantos países produtores de petróleo simplesmente sendo assim tendo um crescimento vertiginoso. A própria Venezuela se tornou um dos países mais ricos do mundo na época, graças ao sistema eurodólar. Então o petróleo acabou se tornando um grande símbolo de
todo o desenvolvimento dos países, mas isso acontece até hoje, tá? E eu vou ter até capítulos falando especificamente sobre petróleo, porque que o desenvolvimento que a gente fala, o ESG que a gente fala hoje, né, do desenvolvimento sustentável, do aquecimento global e todas essas coisas, na verdade, não está acontecendo da forma que nós estamos vendo ali na mídia todos os dias. Mas esse é um outro assunto. Eu quero continuar sobre a parte econômica. Então, esse mito do petrodólar acabou virando a explicação oficial para tudo aquilo. Só que quem criou tudo isso foi o próprio eurodólar. Agora, uma coisa muito interessante, aqui talvez você tenha ouvido falar, sobre a taxa de juros básica chamada LIBOR, né, que é uma taxa que você geralmente vê em Londres, que normalmente não se fala muito sobre ela, mas justamente ela é a mais importante de todas, porque ela é a taxa de juros básica, real, descentralizada, do eurodólar. É ali que nós temos uma grande ideia do que de fato o mercado privado e as forças normais de livre mercado falam sobre o custo do dinheiro. Então, a quanto os bancos estão se emprestando. Só que não existia LIBOR antigamente, porque não existia nenhuma organização de mercado. Como é que surgiu a LIBOR? Veio justamente da necessidade do petróleo. O Irã queria, nos anos 60, captar empréstimos internacionais para poder investir na sua própria infraestrutura e ser, assim, um país produtor de petróleo. E aí, olha que interessante, como que a inovação do mercado privado acaba suprindo as necessidades. Onde existe necessidade, existe um produto. Então, o mercado do eurodólar, com a taxa LIBOR, ele foi criado justamente para sanar uma necessidade de um país onde todas as partes acabam ganhando dinheiro. Eu consigo liberar capital, eurodólares, para o Irã, que está precisando, ele se endivida em eurodólares, permite que a sua economia possa começar a girar e tem o pagamento 30 mil vezes maior que aconteceu baseado na exploração de petróleo, certo? Então, tudo isso são inovações e uma modificação constante do sistema eurodólar baseado no puro empreendedorismo monetário, o que é uma coisa que ninguém fala sobre esse assunto. E para mim é absolutamente fascinante, porque a gente acha que o eurodólar ele sempre teve a mesma cara, o mesmo rosto, ele faz sempre a mesma coisa. Não, ele vem inovando cada vez mais, ele segue a tecnologia cada vez mais e usa hoje meios de comunicação, a internet, todas as facilidades que nós temos hoje para deixar a coisa cada vez mais fluida. Então é realmente assim incrível o que a inovação consegue fazer para suprir a necessidade de determinados mercados. Então você percebe que a geração, o que muitos falam assim, nossa, como que esses países conseguiram ficar tão ricos, né? Ah, eles estão sentados num barril de petróleo. Beleza, você pode até estar sentado num barril de petróleo, mas se você não tiver nem para quem enviar, nem para um comprador e muito menos uma moeda para receber que você possa utilizar, isso de nada adianta você sentar num barril de petróleo. E as pessoas acham que a globalização ela acontece de forma natural, né? Ah, eu vendo para o país X ou Y, mas qual que é a ferramenta que permite isso acontecer? Qual que é a ferramenta que transfere, de fato, essa energia econômica de um país para o outro e fez com que esse mercado do petróleo se tornasse aí um dos maiores mercados do mundo até hoje? Foi o eurodólar. Não teve nenhuma outra moeda na história da humanidade que permitiu que isso acontecesse, certo? Então é essa parte que eu quero que você entenda cada vez mais, de que toda a economia mundial está atrelada a essa moeda que você não consegue nem conceber como ela existe, por mais absurdo que seja, é assim que a nossa economia mundial funciona e não existe nada melhor do que isso hoje. Até que se apresente uma coisa melhor, é isso que nós temos. Então é muito interessante você entender que nós temos sempre o buraco negro e o que acontece ao redor desse buraco negro é que às vezes tem um certo foco na mídia, mas como você não consegue explicar,
você tem que inventar alguma teoria para que aquilo bata com a narrativa e assim você perpetue, inclusive nas universidades de economia. E o mais interessante é que no auge do eurodólar ajudando o petróleo, surgindo esse termo de petrodólar, que não existe, simplesmente isso nunca existiu, é o eurodólar em ação, só que para esse mercado, você tem uma quantidade muito limitada de informação. Então, na época, você só tinha editoriais de determinados jornais que participam de determinados canais de televisão, rádio e jornal impresso, onde a fonte deles para entender o que estava acontecendo no mundo era o próprio Fed. Mas o próprio Fed já tinha desistido desde os anos 60 de entender a própria definição do que era o dólar fora das suas fronteiras. Então, se eu não consigo nem definir o que ele é, muito menos contar quantos eurodólares existem, o que eu posso fazer? É simplesmente uma tarefa praticamente impossível para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso explicar, porque se eu não souber, imagina a vergonha que eu vou passar. O que vai acontecer comigo? Então, você cria toda uma geração, são gerações atrás de gerações no Fed, que criaram todas as suas carreiras, você tem museus, inclusive, falando sobre o assunto, criando uma narrativa que, quando você reescreve a história, a narrativa fica para quem teve a capacidade de escrever a história e foi justamente o Fed que fez isso. Por isso que tudo isso se perpetuou. Mas fica aqui mais um capítulo explicando ali mais uma parte para a gente fazer a nossa investigação do que de fato é o dólar, quebrando justamente o mito desse petrodólar.